Audiolivro O Campo. Lynne McTaggart. No início da década de 1970, em plena crise do petróleo, um grupo de cientistas de vanguarda, enquanto tentava encontrar uma alternativa para o combustível, topou, por acidente, com um elemento da física quântica que parecia encerrar um enorme potencial: o campo de ponto zero. Um campo de energia quântica inimaginavelmente grande, no espaço entre as coisas, um oceano de vibrações microscópicas, parecia conter as respostas às perguntas às quais o homem nunca soube responder. No suposto espaço morto, residia o segredo da própria vida, da comunicação celular, do DNA, dos estranhos efeitos como a percepção extrasensorial, ou a cura espiritual, e até mesmo da ideia mais desconcertante de todas, o inconsciente coletivo. A história da emocionante descoberta desses cientistas é um thriller por mérito próprio, que envolve a CIA, locais secretos de testes na Rússia, programas espaciais da NASA, e viagem no tempo, enquanto um pequeno grupo de homens e mulheres começa a lidar com a física do impossível. O campo propõe uma teoria científica plausível, que explica tudo, e talvez pudesse até explicar o que é a consciência humana e o que acontece quando morremos. Lynne McTaggart é jornalista premiada e autora do best-seller What Doctors Don't Tell You. Como editora e cofundadora da What Doctors Don't Tell You, e da PROV, boletins informativos sobre saúde de maior sucesso no Reino Unido, tornou-se uma respeitada porta-voz das práticas da medicina convencional e alternativa. Ilustração da capa: Mário Guilherme. O campo, Lynne McTaggart. Em busca da força secreta do universo. Tradução de Cláudia Guerp Duarte. A física pode estar prestes a enfrentar uma revolução semelhante à que ocorreu há apenas um século. Arthur Clarke. Se um anjo decidisse conversar conosco a respeito de sua filosofia, várias de suas declarações poderiam muito bem soar como 2 vezes 2 igual a 13. Georg Christoph Lichtenberg. Aforismos. Comecei a escrever este livro há 8 anos, quando não parava de me deparar com milagres ao longo do meu trabalho. Não estou me referindo a milagres no sentido comum do termo, quando o mar se abre, ou pães se multiplicam, mas no sentido de terem violado por completo a maneira como pensamos que o mundo funciona. Os milagres com os quais me defrontei diziam respeito a sólidas evidências científicas relacionadas a métodos de cura que zombam de todas as nossas noções de biologia. Descobri, por exemplo, alguns bons trabalhos sobre homeopatia. Pesquisas aleatórias, duplamente cegas e controladas por placebos, o padrão de ouro da medicina científica moderna, demonstraram que é possível pegar uma substância, diluí-la a ponto de não restar nenhuma molécula dela, dar essa diluição, que agora nada mais é do que água, a um paciente, e este se recuperar. Descobri pesquisas semelhantes em relação à acupuntura. Foi verificado, em trabalhos sérios, que introduzir agulhas finas em certos pontos do corpo, ao longo dos chamados meridianos de energia, melhora determinados problemas. No que diz respeito à cura espiritual, embora algumas pesquisas fossem de má qualidade, várias eram boas o suficiente para indicar que algo interessante estava acontecendo, e que talvez a cura à distância encerrasse algo mais do que um mero efeito placebo ou uma sensação agradável. Em um grande número de trabalhos científicos, os pacientes nem mesmo sabiam que alguém estava tentando curá-los. Contudo, havia indícios de que certas pessoas podiam se concentrar em um paciente à distância e, de alguma maneira, o estado de saúde do doente melhorava. Tais descobertas me deixaram surpresa, mas também profundamente confusa. Todas essas atividades se baseavam em um paradigma do corpo humano inteiramente distinto daquele defendido pela ciência moderna. Eram sistemas médicos que diziam trabalhar em níveis energéticos, mas eu continuava a me perguntar qual seria a exata energia a que eles poderiam estar se referindo.
Na comunidade alternativa, palavras como energia sutil eram mencionadas com frequência, mas a desmistificadora que há em mim estava insatisfeita. De onde vinha essa energia? Em que ela se baseia? O que era tão sutil a seu respeito? Os campos de energias humanas de fato existiam. Seriam eles responsáveis não apenas por essas formas alternativas de cura, mas por muitos dos mistérios da vida que não podem ser explicados. Havia uma fonte de energia que realmente não entendíamos. Se algo como a homeopatia funcionava, isso derrubava tudo o que acreditávamos a respeito da nossa realidade física e biológica. Uma das duas, a homeopatia ou a ciência médica convencional, tinha que estar errada. Nada menos do que uma nova biologia, uma nova física, pareciam necessárias para abraçar o que parecia ser verdade acerca da chamada medicina da energia. Dei início a uma investigação pessoal, para descobrir se havia cientistas fazendo algum trabalho que sugerisse uma visão alternativa do mundo. Viajei para muitas regiões do planeta para me encontrar com físicos e outros cientistas de vanguarda. Estive na Rússia, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na América do Sul, na América Central e nos Estados Unidos. Troquei correspondência e conversei por telefone com muitos cientistas de outros países. Fui a conferências em que novas e radicais descobertas foram apresentadas. Decidi me focar, principalmente, em cientistas com credenciais confiáveis e que trabalhavam de acordo com rigorosos critérios científicos. Uma quantidade suficiente de especulações sobre energias e curas já havia sido realizada pela comunidade alternativa, e eu queria que quaisquer novas teorias fossem matemática ou experimentalmente comprováveis, equações precisas, uma física verdadeira que pudesse ser abraçada e compreendida. Assim como olhara para a ciência, para comprovar a eficácia da medicina convencional ou alternativa, eu também queria que a comunidade científica me fornecesse, de certa maneira, uma nova ciência. Quando comecei a me aprofundar, descobri uma comunidade pequena, porém coesa, de cientistas de alto nível, com esplêndidas credenciais, todos trabalhando em algum pequeno aspecto da mesma coisa. As descobertas deles eram incríveis. Estavam se dedicando a algo que parecia derrubar as leis atuais da bioquímica e da física. Seus trabalhos não ofereciam apenas uma explicação de por que a homeopatia e a cura espiritual poderiam funcionar. Suas teorias e experiências também se combinavam em uma nova ciência, uma nova visão do mundo. O campo é resultado, em grande parte, de entrevistas com todos os principais cientistas mencionados no livro e da leitura dos principais trabalhos que eles publicaram. Entre eles estão Jacques Benveniste, William Braut, Benda Dunne, Bernhard Reich, Basil Hiley, Robert Jahn, Ed May, Peter Marcer, Edgar Mitchell, Roger Nelson, Fritz Saubert Popp, Carl Tridon, Ralph Toth, Jim Radin, Alfonso Rueda, Walter Schempp, Marilyn Schlitz, Helmut Schmidt, Elizabeth Tarr, Russell Tarr, Charles Tart e Mail Anho. Recebi uma quantidade imensa de ajuda e apoio pessoal de cada um deles, em pessoa, por telefone e pelo correio. Quase todos os cientistas estiveram individualmente envolvidos em múltiplas entrevistas, muitos deles em 10 ou mais. Sou grata a eles por terem concordado com tantas consultas e por terem permitido que eu verificasse laboriosamente os fatos. Toleraram a minha constante intromissão, assim como minha ignorância. A ajuda deles foi incalculável. Preciso agradecer especialmente a Jim Radin por me instruir em estatística, a Ralph Toth, Fritz Popp e Peter Marcer, pelo que equivaleu a um curso de física, a Carl Tridon, por ter me oferecido um treinamento em neurodinâmica do cérebro, e a Edgar Mitchell, por compartilhar comigo os avanços mais recentes. Também sou grata às seguintes pessoas, com quem conversei, ou me correspondi.
Andrei Apostol, Hans Betts, Dick Bierman, Marco Bischoff, Kristen Blondal, Richard Brugton, Tony Bunnell, William Corliss, Deborah Delanoy, Suint Bercheitel, George Farr, Peter Fenwick, Peter Gerhardt, Valerie Hunt, Ezio Ensina, David Lorimer, Hugh Macpherson, Robert Morris, Richard Obause, Mary Odger, Beverly Rubik, Rupert Sheldrake, Dennis Stillings, William Tyler, Mary Truze, Dieter Villito, Harold Wallace, Hans Wendt e Tom Williamson. Embora um grande número de livros e dissertações tenham contribuído de alguma maneira para minhas ideias e conclusões, sou particularmente grata aos livros The Consoles Universe, The Scientific Truth of Psychic Phenomena, de Jim Radin, e Parapsychology, The Controversial Science, de Richard Brugton, por suas compilações de evidências dos fenômenos psíquicos. A Larry Dossler, cujos diversos livros foram imensamente úteis para a evidência da cura espiritual, e a Erwin Laszlo, por suas fascinantes teorias sobre o vácuo, em The Interconnected Universe, Conceptual Foundations of Transdisciplinary Unified Theory. Uma vez mais, tenho uma dívida especial de gratidão com toda a equipe da HarperCollins, em particular com a minha editora, Wanda Whiteley, por ter compreendido de imediato no que consistia este livro e por ter me apoiado com tanto entusiasmo. Quero agradecer também a Andrew Coleman por ter editado o livro com extrema meticulosidade. Também sou grata à minha equipe, na Watch Doctors Dorothy Tell pelo apoio que me deram neste projeto. Julie McLean e Sharon Wong ofereceram uma ajuda vital no último instante, e o apoio inesgotável de Kate Maingo possibilitou que eu mantivesse um equilíbrio entre a minha casa e o trabalho. Agradeço especialmente a Peter Robinson, meu agente no Reino Unido, e a Daniel Denor, meu agente internacional, por se dedicarem ao projeto com tanto entusiasmo. Também desejo agradecer particularmente ao meu agente nos Estados Unidos, Russell Galen, cuja inquebrantável confiança neste projeto foi nada menos do que impressionante. Uma menção especial precisa ser feita às minhas filhas, Caitlin e Enira, por intermédio de quem experimento diretamente, todos os dias, o campo. Como sempre, a maior dívida deste livro é para com o meu marido, Brian Hubbard, por me ajudar a compreender o verdadeiro significado deste livro e também o verdadeiro significado da interconexão. Prólogo. A revolução iminente. Estamos equilibrados na iminência de uma revolução tão ousada quanto a descoberta da relatividade por Einstein. Estão emergindo na fronteira da ciência novas ideias que desafiam tudo o que acreditamos a respeito da maneira como o nosso mundo funciona e de como definimos a nós mesmos. Estão sendo feitas descobertas que comprovam o que a religião sempre sustentou, ou seja, que os seres humanos são bem mais extraordinários do que um agrupamento de carne e ossos. Em sua base essencial, essa nova ciência responde a perguntas que deixaram os cientistas perplexos durante centenas de anos. Em sua parte mais profunda, trata-se de uma ciência do miraculoso. Há várias décadas, cientistas respeitados de diversas disciplinas ao redor do mundo vêm conduzindo experiências bem planejadas, cujos resultados contrariam a biologia e a física atuais. Em conjunto, essas pesquisas nos oferecem informações copiosas acerca da força organizadora central que governa o nosso corpo e o resto do cosmo. O que eles descobriram é nada menos do que impressionante. Em nossa essência mais elementar, somos uma carga de energia. Os seres humanos, e todas as coisas vivas, são uma coalescência em um campo de energia, conectado a todas as outras coisas que existem no mundo. Esse campo de energia pulsante é o mecanismo central do nosso ser e da nossa consciência, o alfa e o ômega de nossa existência. Não existe uma dualidade, eu e não eu, do nosso corpo, em relação ao universo, mas apenas um único campo fundamental de energia. Esse campo é responsável pelas funções superiores de nossa mente, a fonte de informações que orientam o crescimento do nosso corpo. Ele é o nosso cérebro, o nosso coração, a nossa memória. Na verdade, ele é um projeto do mundo para toda a eternidade.
O campo é a força, e não os micróbios ou genes, que determina se estamos saudáveis ou doentes, a força que precisa ser utilizada para que possamos ficar curados. Estamos conectados e envolvidos com o nosso mundo, somos inseparáveis dele, e a nossa única verdade fundamental é o nosso relacionamento com ele. O campo, como Einstein certa vez o chamou sucintamente, é a única realidade. Até o momento, a biologia e a física têm sido serviçais dos conceitos defendidos por Isaac Newton, o pai da física clássica. Tudo o que acreditamos a respeito do nosso mundo e do lugar que ocupamos nele, deriva de ideias formuladas do século XVII, mas que ainda compõem a espinha dorsal da ciência moderna. Teorias que apresentam todos os elementos do universo como sendo isolados uns dos outros, divisíveis, e de todo independentes. Essas concepções, em sua essência, criaram uma visão de mundo de separação. Newton descreveu um mundo material, em que as partículas individuais da matéria seguem certas leis de movimento através do espaço e do tempo, ou seja, o universo como uma máquina. Antes de Newton formular suas leis do movimento, o filósofo francês René Descartes apresentara uma ideia que na época era revolucionária, que nós, representados por nossa mente, éramos separados dessa matéria, inerte e sem vida, de nosso corpo, que era apenas outro tipo de máquina bem lubrificada. O mundo era composto por uma carga de pequenos objetos distintos, que se comportavam de maneira previsível. O mais separado deles era o ser humano. Nós nos sentávamos fora desse universo e olhávamos para dentro. Até mesmo o nosso corpo era de alguma maneira separado e diferente do nosso verdadeiro eu, a mente consciente que fazia a observação. O mundo newtoniano talvez fosse obediente à lei, mas em última análise, era um lugar solitário e desolado. O mundo seguia adiante, uma vasta caixa de câmbio, quer estivéssemos presentes, quer não. Por meio de algumas hábeis medidas, Newton e Descartes haviam arrancado Deus e a vida do mundo da matéria, e retirado nós mesmos, e nossa consciência, do centro do nosso mundo. Eles arrancaram o coração e a alma do universo, deixando em sua esteira uma coleção inanimada de partes entrelaçadas. O mais importante de tudo é que, como observou Dana Zohar, em The Quantum Self, a visão de Newton nos retirou da estrutura do universo. Nossa autoimagem se tornou ainda mais sombria, com a obra de Charles Darwin. A teoria da evolução, agora um pouco refinada pelos neodarwinistas, é a teoria de uma vida aleatória, predatória, sem sentido e solitária. Para sobreviver, você simplesmente tem que ser o melhor. Você nada mais é do que um acidente evolucionário. A vasta e complexa herança biológica de nossos ancestrais é desnudada, até ser reduzida a um aspecto central: a sobrevivência. Coma, ou seja comido. A essência da condição humana é um terrorista genético, que se liberta com eficácia de quaisquer elos mais fracos. A vida não consiste no compartilhamento ou na interdependência. A vida diz respeito a vencer, a chegar primeiro. E se consegue sobreviver, você fica por sua própria conta no topo da árvore evolucionária. Esses paradigmas, o mundo encarado como uma máquina, e o homem como uma máquina de sobrevivência, conduziram a um domínio tecnológico do universo e a um conhecimento verdadeiro muito pequeno que encerre qualquer importância fundamental para nós. Em um nível espiritual e metafórico, eles provocaram um sentimento desesperado e brutal de isolamento. Tampouco nos deixaram mais próximos dos mistérios mais essenciais de nossa existência. Como pensamos, como começa a vida, porque ficamos doentes, como uma única célula se transforma em uma pessoa plenamente formada, e até mesmo o que acontece com nossa consciência quando morremos. Permanecemos apóstolos relutantes dessas visões de mundo, como que mecanizado e separado, mesmo que isso não faça parte de nossa experiência habitual. Muitos de nós buscam se proteger do que encaramos como fato adverso e nihilista de nossa existência na religião, que pode nos oferecer alguma ajuda com seus ideais de unidade, comunhão e propósito, mas por intermédio de uma visão de mundo que contraria a opinião defendida pela ciência.
Qualquer pessoa que esteja buscando uma vida espiritual, precisa lutar com essas concepções de mundo opostas, e tentar, infrutiferamente conciliá-las. Esse mundo de separações, deveria ter sido destruído de uma vez por todas, pela descoberta da física quântica, na primeira parte do século XX. Quando os pioneiros da física quântica esquadrinharam a essência da matéria, ficaram impressionados com o que viram. Os fragmentos mais minúsculos da matéria não eram nem mesmo matéria, como a conhecemos. Não eram nem mesmo algo fixo, mas às vezes uma coisa e às vezes outra bem diferente. E mais estranho ainda é que, eles eram com frequência muitas coisas possíveis ao mesmo tempo. No entanto, o mais importante é que essas partículas subatômicas, isoladamente, não possuíam sentido nenhum. Só significavam alguma coisa se estivessem relacionadas com todo o resto. Em sua essência mais básica, a matéria não podia ser desmembrada em pequenas unidades independentes, sendo completamente indivisível. Só era possível compreender o universo como uma rede dinâmica de interligações. As coisas que em algum dia estiveram em contato permaneciam sempre em contato através de todo o espaço e de todo o tempo. Na verdade, o tempo e o espaço pareciam ser conceitos arbitrários, não mais aplicáveis a este nível do mundo. Na realidade, o tempo e o espaço como os conhecemos, não existiam. Tudo que aparecia, até onde os olhos conseguiam enxergar, era um longo cenário do aqui e agora. Os pioneiros da física quântica, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Niels Bohr e Wolfgang Pauli, tinham uma pista do território metafísico que haviam violado. Se os elétrons estavam conectados simultaneamente em toda parte, isso indicava algo profundo a respeito da natureza do mundo como um todo. Os cientistas se voltaram para textos de filosofia clássica, na tentativa de compreender a verdade mais profunda sobre o estranho mundo subatômico que estavam observando. Pauli examinou a psicanálise, os arquétipos e a cabala. Bohr, o Tao e a filosofia chinesa. Schrödinger, a filosofia hindu. E Heisenberg, a teoria platônica da Grécia Antiga. Não obstante, uma teoria coerente das implicações espirituais da física quântica permaneceu além do alcance desses estudiosos. Niels Bohr pendurou uma placa em sua porta, com os dizeres: proibida a entrada de filósofos, gente trabalhando. A física quântica continha outra questão bastante prática e inacabada. Bohr e seus colegas só avançaram até certo ponto em suas experiências e entendimentos. As experiências que haviam realizado para demonstrar esses efeitos quânticos ocorreram em laboratório, com partículas subatômicas sem vida. A partir dali, os cientistas que os sucederam partiram do princípio de que esse estranho mundo quântico só existia no mundo da matéria sem vida. Qualquer coisa viva ainda funcionaria de acordo com as leis de Newton e Descartes, concepção essa que inspirou toda a medicina e biologia modernas. Até mesmo a bioquímica depende da força newtoniana e da colisão para funcionar. E o que dizer de nós? De repente, havíamos nos tornado fundamentais para todos os processos físicos, mas ninguém reconhecera esse fato plenamente. Os pioneiros quânticos haviam descoberto que o nosso envolvimento com a matéria era crucial. As partículas subatômicas existiam em todos os estados possíveis, até que as perturbássemos, observando-as ou medindo-as, e nesse ponto, elas afinal se estabilizavam em algo real. A nossa observação, a nossa consciência humana, era absolutamente fundamental para que esse processo de fluxo subatômico, de fato se tornasse algo definido, mas não fazíamos parte dos cálculos matemáticos de Heisenberg ou Schrödinger. Eles compreenderam que éramos de algum modo muito importantes, mas não sabiam como nos incluir. No que dizia respeito à ciência, ainda estávamos do lado de fora olhando para dentro. Os fios soltos da física quântica nunca foram amarrados em uma teoria coerente, e a física quântica foi reduzida a uma ferramenta extremamente bem-sucedida da tecnologia, vital para a fabricação de bombas e para a eletrônica moderna. As implicações filosóficas foram esquecidas, e tudo o que restou foram as vantagens práticas.
A maioria dos físicos de hoje se mostrarão dispostos a aceitar, sem uma análise mais profunda, a natureza bizarra do mundo quântico, pois os processos matemáticos, como a equação de Schrödinger, funcionam bastante bem, mas balançaram a cabeça diante da qualidade contraintuitiva de tudo aquilo. Como poderiam os elétrons estar em contato com tudo ao mesmo tempo? Como poderia um elétron não ser uma coisa definida enquanto não fosse examinado ou medido? Como poderia, na verdade, qualquer coisa ser concreta no mundo, se era ilusória assim que começávamos a examiná-la mais de perto? A resposta deles foi dizer que havia uma única verdade para tudo que era pequeno e outra para tudo que era muito maior. Uma verdade para as coisas vivas, outra para as coisas inanimadas, e aceitar essas aparentes contradições, da mesma forma como poderíamos aceitar um axioma básico de Newton. Essas eram as regras do mundo e deveriam simplesmente ser aceitas sem discussão. A matemática funciona, e isso é tudo o que importa. Um pequeno grupo de cientistas espalhado pelo planeta não estava nada satisfeito em continuar lidando automaticamente com a física quântica. Eles exigiam uma resposta mais adequada para muitas das grandes perguntas que haviam sido deixadas sem resposta. Eles prosseguiram com suas investigações e experiências, a partir do ponto em que os pioneiros da física quântica haviam parado, e começaram a fazer um exame mais profundo. Vários deles repensaram algumas equações que sempre haviam sido descartadas na física quântica. Essas equações correspondiam ao campo de ponto zero, um oceano de vibrações microscópicas no espaço entre as coisas. Eles perceberam que, se o campo de ponto zero fosse incluído em nossa concepção da natureza mais fundamental da matéria, o suporte do universo seria um agitado mar de energia, um vasto campo quântico. Se isso fosse verdade, tudo estaria interligado por algo como uma teia invisível. Eles também descobriram que éramos formados pelo mesmo material básico. No nível mais fundamental, os seres vivos, inclusive os seres humanos, eram pacotes de energia quântica que trocavam constantemente informações com esse inexaurível mar de energia. Os seres vivos emitiam uma radiação fraca, e esse era o aspecto mais crucial dos processos biológicos. As informações a respeito de todos os aspectos da vida, desde a comunicação celular até o vasto conjunto de controles do DNA, eram retransmitidas por meio de uma troca de informações no nível quântico. Até mesmo nossa mente, esse outro supostamente tão extrínseco às leis da matéria, operava de acordo com processos quânticos. O pensamento, o sentimento, todas as funções cognitivas superiores, estavam relacionadas com as informações quânticas, que pulsavam, simultaneamente, por nosso cérebro e nosso corpo. A percepção humana ocorreu devido às interações entre as partículas subatômicas de nossos cérebros e o mar de energia quântica. Ressoávamos literalmente com o nosso mundo. As descobertas desses cientistas foram extraordinárias e heréticas. De uma vez só, desafiaram várias das leis mais básicas da biologia e da física. Talvez tenham descoberto nada menos do que a chave para todo o processamento e troca de informações em nosso mundo, da comunicação entre as células, à maneira de ver o mundo como um todo. Eles sugeriram respostas para algumas das questões mais profundas, da biologia, da morfologia humana, e da consciência viva. Aqui, no suposto espaço morto, possivelmente residia a chave da própria vida. Eles forneceram evidências de que todos estamos ligados uns aos outros na base do nosso ser. Demonstraram por meio de experiências científicas que, talvez haja uma força vital circulando pelo universo, algo que tem sido alternadamente chamado de consciência coletiva, ou, como os teólogos o denominaram, de Espírito Santo. Esses cientistas apresentaram uma explicação plausível para todas as áreas em que a humanidade tem tido fé ao longo dos séculos, sem, no entanto, conseguir obter nenhuma evidência confiável, ou uma justificativa adequada, da eficácia da medicina alternativa, e das preces, até a vida após a morte. De certo modo, eles nos ofereceram uma ciência da religião. Ao contrário da visão de mundo de Newton ou Darwin, a perspectiva desses cientistas estimulava a vida.
Eram ideias que poderiam nos fortalecer com suas implicações de ordem e controle. Não éramos simples acidentes da natureza. Havia um propósito e uma unidade em nosso mundo e no lugar que ocupávamos nele, e tínhamos uma influência considerável em tudo isso. O que fazíamos e pensávamos era importante. Na verdade, era fundamental para a criação do nosso mundo. Os seres humanos não estavam mais separados uns dos outros. Não havia mais nós e eles. Já não estávamos na periferia do universo, do lado de fora, olhando para dentro. Poderíamos ocupar o nosso lugar legítimo, regressar ao centro do mundo. Essas ideias eram a substância da traição. Em muitos casos, esses cientistas tiveram que travar uma batalha defensiva contra um grupo dominante, obstinado e hostil. Essas investigações vêm acontecendo há 30 anos, em grande medida não reconhecidas, ou refreadas, mas não por causa da qualidade do trabalho. Os cientistas, todos oriundos de instituições confiáveis, como as universidades de Princeton e Stanford, as melhores instituições da França e da Alemanha, realizaram experiências impecáveis. Não obstante, tais experimentos atacaram vários princípios considerados sagrados e situados no âmago da ciência moderna. Eles não se encaixavam na visão científica predominante no mundo encarado como uma máquina. Reconhecer essas novas ideias exigiria que nos livrássemos de grande parte do que a ciência moderna acredita e, em certo sentido, que começássemos do zero. A velha guarda nem quis ouvir falar dessas teorias, que não se encaixavam na visão de mundo delas, e, portanto, estavam necessariamente erradas. Contudo, já é tarde demais. A revolução é irreversível. Os cientistas que foram destacados em o campo são apenas alguns dos pioneiros, uma pequena representação de um movimento mais amplo. Muitos outros estão vindo em seus rastros, desafiando, experimentando e modificando seus pontos de vista, envolvidos com o trabalho com o qual todos os verdadeiros exploradores se envolvem. Em vez de descartar essas informações como inadequadas, segundo a visão científica do mundo, a ciência ortodoxa terá que começar a adaptar sua concepção de mundo para que ela se torne adequada. É chegada a hora de relegar Newton e Descartes aos seus devidos lugares, isto é, o de profetas de uma visão histórica, hoje superada. A ciência só pode ser um processo que visa entender o nosso mundo e a nós mesmos, em vez de um conjunto fixo de regras eternas. E, com a introdução do novo, o velho quase sempre precisa ser descartado. O campo é a história dessa revolução que está se formando. A semelhança de muitas revoluções, começou com pequenos focos de rebelião, que reuniam força individual e ímpeto, um avanço revolucionário em uma área, uma descoberta em outro lugar, em vez de um movimento de reforma grande e unificado. Embora conscientes do trabalho uns dos outros, são homens e mulheres que vivem em seus laboratórios, e que muitas vezes não gostam de se aventurar além da experiência, para examinar todas as implicações de suas descobertas, ou que nem sempre têm o tempo necessário para colocá-las no contexto de outras evidências científicas. Cada cientista participou de uma viagem de descoberta, e cada um descobriu uma porção de terra, mas nenhum deles foi corajoso o bastante para declará-lo um continente. Este livro representa uma das primeiras tentativas de sintetizar essa pesquisa, desmembrada em um todo coerente. Nesse processo, também oferece uma confirmação científica de áreas que estavam sob o domínio da religião, do misticismo, da medicina alternativa ou da especulação da nova era. Apesar de todo o conteúdo deste livro se basear em experimentações científicas, às vezes, com a ajuda dos cientistas envolvidos, tive que me envolver em especulações sobre como tudo isso se encaixa. Por conseguinte, devo enfatizar que essa teoria é, como Robert Jahn, reitor emérito da Universidade de Princeton, gosta de dizer, um trabalho em andamento. Em alguns casos, algumas das evidências científicas apresentadas em o campo ainda não foram reproduzidas por grupos independentes.
Assim como acontece com todas as novas ideias, o campo precisa ser encarado como uma tentativa inicial de inserir descobertas individuais em um modelo coerente, do qual algumas partes estão destinadas a ser aperfeiçoadas no futuro. Também é sensato ter em mente a conhecida máxima de que uma ideia correta nunca pode ser definitivamente comprovada. O melhor que a ciência pode um dia conseguir é refutar ideias erradas. Muitos cientistas com boas credenciais e métodos de provas adequados fizeram várias tentativas de desacreditar as novas ideias elaboradas neste livro, mas até agora ninguém obteve êxito. Até que sejam desacreditadas ou aprimoradas, as descobertas desses cientistas permanecem em vigor. Este livro foi escrito para um público leigo e com o intuito de tornar compreensíveis noções bastante complicadas. Precisei, com frequência, procurar metáforas que representam apenas uma grosseira aproximação da verdade. Às vezes, as novas e radicais ideias apresentadas exigirão paciência, e não posso prometer que a leitura será sempre fácil. Uma série de noções são bastante problemáticas para os newtonianos e cartesianos entre nós, acostumados como estamos a pensar em tudo no mundo como separado e inviolável. Também é importante enfatizar que nada do que está aqui foi descoberto por mim. Não sou cientista. Sou apenas a repórter e, ocasionalmente, a intérprete. Os aplausos vão para os homens e mulheres dos laboratórios, em grande medida desconhecidos, que desenterraram e compreenderam o extraordinário no desenrolar do dia a dia. Muitas vezes, sem que nem mesmo eles entendessem completamente, seus trabalhos transformaram-se em uma busca da física do impossível. Linne McTaggart, Londres, julho de 2001. Primeira parte. O universo ressonante. Agora, eu sei que não estamos no Kansas. Dorothy, o mágico de Oz. Capítulo 1. Luz na escuridão. O que aconteceu a Ed Mitchell talvez tenha sido causado pela ausência de gravidade, ou talvez pelo fato de que todos os seus sentidos estavam desorientados. Ele estava a caminho de casa, que no momento estava a cerca de 400 mil quilômetros de distância, em algum lugar da superfície do azul celeste nublado e do crescente branco, que apareciam intermitentemente na janela triangular do módulo de comando da Apollo 14. 2 dias antes, ele se tornara o 6º homem a aterrissar na Lua. A viagem fora um triunfo, a primeira alunissagem destinada a efetuar investigações científicas. Os 150 quilos de amostras de rocha e do solo no compartimento de carga confirmavam isso. Embora ele e seu comandante, Alan Shepard, não tivessem chegado ao cume da antiquíssima cratera do Cone com 230 metros de altitude, os itens restantes, que constavam da meticulosa programação presa ao pulso de ambos, que detalhava praticamente cada minuto da jornada de 2 dias, tinham sido metodicamente assinalados como concluídos. O que eles não haviam racionalizado por completo era o efeito desse mundo desabitado, de baixa gravidade, desprovido do efeito amenizante da atmosfera, sobre os sentidos. Sem a sinalização de árvores, ou fios de telefone, na verdade sem qualquer outra coisa além de Antares, no módulo lunar dourado, semelhante a um inseto, em meio a toda aquela extensão de paisagem cinzenta, todas as percepções de espaço, escala, distância, ou profundidade, ficavam terrivelmente distorcidas. Ed ficara chocado ao descobrir que todos os pontos de navegação que haviam sido cuidadosamente assinalados nas fotografias de alta resolução, ficavam pelo menos 2 vezes mais distantes do que o esperado. Era como se ele e Alan tivessem encolhido durante a viagem espacial, e o que na Terra deram a impressão de ser montículos e pequenas cadeias montanhosas, na superfície da Lua, parecia ter crescido e atingido uma altura de quase 2 metros. No entanto, embora se sentissem menores em tamanho, também estavam mais leves do que nunca. Experimentaram uma estranha leveza, devido à fraca atração da gravidade, e apesar do peso e do volume do desgracioso traje espacial, sentiam que flutuavam, a cada passo que davam. Houvera também o efeito de distorção do Sol, puro e não adulterado nesse mundo sem ar.
Na ofuscante luminosidade, mesmo naquela manhã relativamente fresca, antes das temperaturas máximas que poderiam ultrapassar 130 graus centígrados, as crateras, pontos de referência, o solo e a terra, até mesmo o próprio céu, destacavam-se com absoluta clareza. Para a mente acostumada ao suave filtro da atmosfera, as sombras pronunciadas, as cores cambiantes do solo cinza ardósia conspiravam para pregar peças nos olhos. Sem saber, ele e Alan tinham estado a apenas 19 metros da borda da cratera do Come, a cerca de 10 segundos de distância, quando decidiram voltar, convencidos de que não alcançariam a tempo, insucesso que deixaria Ed amargamente desapontado, pois ele ansiara por olhar para dentro deste buraco de 340 metros de diâmetro, no meio dos terrenos elevados da Lua. Os olhos dos dois não souberam interpretar esse hiperestado de visão. Nada estava vivo, tampouco algo estava oculto da vista, e tudo carecia de sutileza. Todos os cenários esmagavam os olhos com contrastes e sombras brilhantes. Ele estava enxergando, de certo modo, com mais clareza e menos clareza, do que jamais enxergara. Durante a implacável atividade da programação, pouco tempo tiveram para refletir sobre quaisquer ideias relacionadas a um propósito mais amplo do que a viagem. Haviam ido mais longe no universo do que qualquer homem antes deles. No entanto, oprimidos por saberem que estavam custando $200 mil por minuto aos contribuintes americanos, sentiam-se obrigados a manter os olhos no relógio, assinalando os detalhes concluídos da lista planejada por Houston, na compacta programação. Apenas depois que o módulo lunar se conectou de novo ao módulo de comando e iniciou a jornada de 2 dias de volta à Terra é que Ed pôde tirar o traje especial, agora sujo de solo lunar, e sentar-se, vestindo suas ceroulas, e tentar ordenar de alguma maneira sua frustração e o seu emaranhado de pensamentos. O módulo de comando, Kitty Hawk, girava lentamente, como um frango no espeto, a fim de equilibrar o efeito térmico em cada um dos lados da espaçonave. E na sua lenta revolução, a Terra era intermitentemente emoldurada pela janela como um fino crescente em uma noite de estrelas que circundavam tudo. A partir dessa perspectiva, enquanto a Terra trocava de lugar com o restante do sistema solar, entrando e saindo de vista, o céu que estava sobre os astronautas não era como em geral vemos, e sim como uma entidade abrangente que embalava a Terra por todos os lados. Foi então que, enquanto olhava para fora da janela, Ed experimentou o mais estranho sentimento que jamais teria na vida. Um sentimento de conexidade, como se todos os planetas e todas as pessoas em todos os tempos estivessem ligadas por uma teia invisível. Ele mal conseguia respirar devido à grandiosidade do momento. Embora continuasse a girar maçanetas e apertar botões, sentiu-se distante do corpo, como se outra pessoa estivesse fazendo a navegação. Um enorme campo de força parecia estar presente, ligando para sempre todas as pessoas, com suas intenções e pensamentos, e todas as formas animadas e inanimadas. Qualquer coisa que ele fizesse ou pensasse, influenciaria o resto do cosmo, e qualquer ocorrência neste, teria um efeito semelhante nele. O tempo era apenas um conceito artificial. Tudo o que ele aprendera sobre o universo e a separação das pessoas e das coisas, pareciam erradas. Não havia acidentes ou intenções individuais. A inteligência natural que continuara a existir durante bilhões de anos, que moldara as moléculas do seu ser, também era responsável por sua jornada atual. Isso não era algo que ele estava simplesmente percebendo em sua mente, e sim um sentimento visceral, como se estivesse se estendendo fisicamente para fora da janela, em direção aos confins mais longínquos do cosmo. Ele não vira a face de Deus. Parecia mais uma ofuscante epifania de significado do que uma experiência religiosa convencional, o que as religiões orientais com frequência chamam de êxtase de unidade. Era como se, em um único instante, Ed Mitchell tivesse descoberto e sentido a força. Ele olhou de soslaio para Alan e Stu Rosa, os outros astronautas na missão Apollo 14, para verificar se eles estavam experimentando algo remotamente semelhante.
Houvera um momento em que eles tinham descido pela primeira vez da Antares e pisado nas planícies de Framauro, uma região elevada da Lua, quando Alan, veterano do primeiro lançamento espacial americano, em geral impassível, com pouco tempo para esse tipo de superstição mística, espremeu-se em seu volumoso traje espacial para olhar para cima e chorou ao avistar a Terra, incrivelmente bela no céu desprovido de ar. Mas agora, Alan e Stu pareciam estar se dedicando às suas tarefas, de modo que Ed ficou com medo de dizer qualquer coisa a respeito do que estava começando a ter a impressão de ser o seu momento supremo da verdade. Ed sempre fora, de certo modo, o homem esquisito do programa espacial. Aos 41 anos de idade, embora mais jovem do que Shepard, era um dos veteranos da Apollo. Ele representava bem o seu papel, com o cabelo vermelho, rosto largo, aparência típica do meio-oeste e a fala arrastada de um piloto comercial. Mas para os outros, ele era um pouco intelectual, o único entre eles que tinha doutorado e brevet de piloto de provas. A maneira como ele entrara no programa espacial fora decididamente fora do comum. Fazer o doutorado em astrofísica no MIT foi a maneira pela qual ele achou que se tornaria indispensável. Foi dessa maneira que deliberadamente havia traçado o seu caminho em direção à NASA, e apenas depois lhe ocorreu usar as horas de voo que somava no exterior para se qualificar. Não obstante, Ed era muito eficiente quando se tratava de voar. Como todos os outros companheiros, ele praticava no circo voador da Chuqueaja, no deserto de Mojave, levando os aviões a fazerem manobras para as quais não tinham sido projetados. Em certa ocasião, chegara até a ser o instrutor. Mas Ed gostava de pensar em si mesmo mais como explorador do que como piloto de provas, uma espécie de buscador da verdade dos dias de hoje. Sua atração pela ciência lutava todo o tempo com o ardente fundamentalismo batista de sua juventude. Não parecia ter sido por acaso que ele fora criado em Roswell, Novo México, onde alienígenas teriam supostamente sido vistos pela primeira vez, apenas a 1,5 km a mais da casa de Robert Goddard, o pai da astronáutica. A ciência e a espiritualidade coexistiam nele, disputando a primazia, mas Ed desejava que elas de algum modo apertassem as mãos e fizessem as pazes. Havia outra coisa que ele se abstivera de contar aos seus companheiros na Apollo. Mais tarde naquela mesma noite, enquanto Alan e Stu dormiam em suas redes, Ed silenciosamente retomou o que fora uma experiência contínua durante toda a jornada para a Lua e depois em direção à Terra. Nos últimos tempos, ele andara se envolvendo em experiências com a consciência e a percepção extrasensorial, PES, dedicando algum tempo ao estudo do trabalho do Dr. Joseph Banks Heine, um biólogo que conduzia muitas experiências sobre a natureza extrasensorial da consciência humana. 2 dos seus mais recentes amigos eram médicos que tinham realizado experiências dignas de crédito acerca da natureza da consciência. Juntos, haviam compreendido que a viagem de Ed à Lua estava lhes oferecendo a oportunidade única de verificar se a telepatia humana poderia ocorrer em distâncias maiores do que as do laboratório do Dr. Heine. Eles estavam diante de uma oportunidade raríssima de constatar se esse tipo de comunicação poderia se estender para além de quaisquer distâncias possíveis na Terra. 45 minutos depois do início do período de sono, como fizera nos 2 dias de viagem para a Lua, Ed pegou uma pequena lanterna portátil e, no papel de sua prancheta, copiou alguns números de maneira aleatória, cada um dos quais correspondia aos famosos símbolos Zener do Dr. Heine: quadrado, círculo, cruz, estrela e par de linhas onduladas. Então, Ed se concentrou intensamente neles, de forma metódica, de um em um, tentando transmitir as suas escolhas aos colegas na Terra. Mesmo estando extremamente estimulado pela experiência, ele aguardou para si mesmo. Tentara certa vez ter uma conversa com Alan sobre a natureza da consciência, mas não era muito próximo de seu chefe, e aquele não era o tipo de assunto que animava os outros tanto quanto ele. Alguns dos astronautas tinham pensado em Deus enquanto estavam no espaço, e todo mundo no programa espacial sabia que eles estavam procurando alguma coisa nova a respeito da maneira como o universo funcionava.
Mas se Alan e Stu soubessem que Ed estava tentando transmitir pensamentos para pessoas na Terra, teriam achado que ele era ainda mais excêntrico do que já imaginavam. Ed encerrou a experiência da noite e faria outra na noite seguinte, mas depois do que lhe acontecera mais cedo, dificilmente parecia necessário repeti-las. Ele tinha agora sua própria convicção interior de que tudo era verdade. As mentes humanas estavam interconectadas, assim como estavam ligadas a tudo o mais neste mundo e em todos os outros mundos. A sua parte intuitiva aceitava esse fato, mas para o cientista que havia dentro dele, isso não era o bastante. Nos 25 anos seguintes, ele se voltaria para a ciência, esperando que ela lhe explicasse exatamente o que lhe havia acontecido naquela viagem. Edgar Mitchell voltou para casa em segurança. Nenhuma outra exploração física na Terra poderia se comparar com uma viagem à Lua. Ele deixou a NASA 2 anos depois, quando os 3 últimos voos lunares foram cancelados, por falta de recursos financeiros, e foi então que a sua verdadeira jornada teve início. A exploração do espaço interior se revelaria infinitamente mais longa e difícil do que aterrissar na Lua ou vasculhar a cratera do Cone. A sua pequena experiência com a percepção extrasensorial foi bem-sucedida, indicando que alguma forma de comunicação que desafiava todas as lógicas tinha ocorrido. Ed não conseguira fazer todas as experiências que havia planejado, e foi preciso algum tempo para correlacionar as 4 que ele fizera com as 6 sessões de adivinhação que tinham sido realizadas na Terra. Mas quando os 4 conjuntos de dados que Ed reunira durante a viagem de 9 dias foram afinal comparados com os de seus colegas na Terra, a correspondência entre eles se revelou significativa, com uma chance em 3.000 de que tivesse acontecido por acaso. Esses resultados estavam de acordo com milhares de experiências semelhantes conduzidas na Terra por Heine e seus colegas ao longo dos anos. A fantástica experiência de Edgar Mitchell no espaço deixara minúsculas rachaduras em um grande número de seus sistemas de crença. No entanto, o que mais incomodava Ed a respeito de sua experiência no espaço eram as explicações científicas da biologia, em particular acerca da consciência, que agora lhe parecia impossivelmente redutiva. Apesar do que aprenderá na física quântica a respeito da natureza do universo, nos anos que passou no MIT, ele tinha a impressão de que a biologia permanecia atolada em uma visão de mundo com 400 anos de idade. O modelo biológico ainda parecia se basear em uma visão newtoniana clássica da matéria e da energia, de corpos sólidos e separados que se movimentam de maneira previsível no espaço vazio, e em uma concepção cartesiana do corpo como sendo separado da alma ou da mente. Nada nesse modelo poderia refletir com precisão a verdadeira complexidade de um ser humano, de sua relação com o seu mundo, ou, mais particularmente, com a sua consciência. Os seres humanos e as suas partes ainda eram tratados, para todos os efeitos, como máquinas. A maioria das explicações biológicas dos grandes mistérios das coisas vivas tentam compreender o todo, desmembrando-o em partes cada vez mais microscópicas. O corpo, supostamente assume a sua forma, devido às informações genéticas, à síntese da proteína, e da mutação cega. De acordo com os neurocientistas da época, a consciência residia no córtex cerebral, o resultado de uma simples mistura de substâncias químicas com as células cerebrais. As substâncias químicas eram responsáveis pela televisão ligada em nosso cérebro, e também por aquilo a que assistimos nela. Conhecemos o mundo por causa das complexidades do nosso mecanismo. A biologia moderna não acredita em um mundo que seja essencialmente indivisível. Em seu trabalho de física quântica no MIT, Ed Mitchell aprendera que, no nível subatômico, a visão newtoniana, ou clássica, que diz que tudo funciona de maneira previsível, confiável, e portanto mensurável, havia muito tinha sido descartada em favor das teorias quânticas, que sustentam que o universo e a forma como ele funciona não são tão comportados quanto os cientistas costumavam imaginar. A matéria, em seu nível mais fundamental, não poderia ser dividida em unidades que existem de modo independente, nem mesmo ser plenamente descrita.
As partículas subatômicas não eram pequenos objetos sólidos como bolas de bilhar, mas pacotes de energia que não poderiam ser quantificados ou compreendidos em si mesmos com exatidão. Ao contrário, eles eram esquizofrênicos, às vezes se comportando como partículas, uma coisa determinada e confinada a um pequeno espaço, e às vezes como onda, algo vibrante e mais difuso espalhado sobre uma grande região de espaço e do tempo. E em outras ocasiões, se comportava simultaneamente como onda e partícula. As partículas quânticas também eram onipresentes. Por exemplo, ao passar de um estado de energia para outro, os elétrons pareciam estar experimentando ao mesmo tempo todas as novas órbitas possíveis, como alguém que deseja comprar uma casa, e esteja tentando morar em todas as casas do quarteirão no mesmo instante, para escolher em qual irá por fim se instalar. E nada era certo. Não havia localizações definidas, apenas a possibilidade de que um elétron, digamos, poderia estar em determinado lugar, nenhuma ocorrência garantida, mas apenas a probabilidade de que aquilo pudesse acontecer. Nesse nível de realidade, não se tinha certeza de nada. Os cientistas precisavam ficar satisfeitos com o fato de poder apostar nas possibilidades. O melhor que jamais poderia ser calculado era a probabilidade de que, quando você fizesse uma medida, obteria determinado resultado em certa percentagem do tempo. Os relacionamentos de causa e efeito não mais eram válidos no nível subatômico. Átomos que pareciam estáveis poderiam, de repente, sem nenhuma causa aparente, experimentar um distúrbio interior. Os elétrons, sem qualquer motivo, decidem passar de um estado de energia para outro. Depois de observar cada vez mais atentamente a matéria, ela já não era mais matéria. Não era uma coisa sólida que você poderia tocar ou descrever, e sim uma grande quantidade de eus experimentais, todos se exibindo ao mesmo tempo. Em vez de um universo de certeza estática, no nível mais fundamental da matéria, o mundo e os seus relacionamentos eram incertos e imprevisíveis, um estado de puro potencial, de infinitas possibilidades. Os cientistas levavam em consideração uma conexão universal no universo, mas somente no mundo quântico, ou seja, na esfera das coisas inanimadas, e não das vivas. A física quântica descobrira uma estranha propriedade, chamada não-localidade, no mundo subatômico. Ela se refere à capacidade de uma entidade quântica, como um elétron individual, influenciar instantaneamente outra partícula quântica à distância, mesmo sem ter ocorrido nenhuma troca de força ou energia. Ela indicava que, quando as partículas quânticas entram em contato umas com as outras, elas mantêm uma ligação, mesmo quando separadas, de modo que as ações de uma sempre influenciarão nas da outra, não importa o quanto se separem. Albert Einstein desacreditou essa misteriosa ação à distância, que foi uma das principais razões pelas quais ele desconfiava da mecânica quântica. Mas esse fato tem sido decididamente confirmado por uma série de físicos desde 1982. A não-localidade abalou os alicerces da física. O assunto não mais poderia ser examinado em separado. As ações não precisavam ter uma causa observável, em um espaço observável. O axioma mais fundamental de Einstein não estava correto. Em certo nível da matéria, as coisas podiam viajar mais rápido do que a velocidade da luz. As partículas subatômicas não encerravam nenhum significado enquanto entidades isoladas, podendo apenas ser compreendidas por intermédio de seus relacionamentos. O mundo, em sua essência básica, existia como uma rede complexa de relacionamentos interdependentes, para sempre indivisíveis. Talvez o componente mais essencial desse universo interligado fosse a consciência viva que o observava. Na física clássica, o experimentador era considerado uma entidade separada, um observador silencioso atrás do vidro, tentando entender um universo que seguia adiante, quer ele o estivesse observando, quer não. A física quântica, contudo, descobriu que o estado de todas as possibilidades de qualquer partícula quântica colapsava em uma entidade determinada assim que era observada ou quando era feita uma medição.
Para explicar esses estranhos eventos, os físicos quânticos haviam postulado que existia um relacionamento participativo entre o observador e o objeto observado. Essas partículas só poderiam ser consideradas como provavelmente existindo no espaço e no tempo, até serem perturbadas, e o ato de serem observadas e medidas, as obrigava a assumir um estado definido, um ato similar à solidificação de uma substância gelatinosa. Essa espantosa observação também teve implicações devastadoras na interpretação da natureza da realidade. Ela sugeria que a consciência do observador conferia vida ao objeto observado. Nada no universo existia como uma coisa efetiva, independentemente da nossa percepção dela. Criamos o nosso mundo, a cada minuto de cada dia. Na opinião de Ed, havia um paradoxo fundamental no fato de os físicos desejarem que acreditássemos que os galhos e as pedras continham conjuntos de regras físicas diferentes das partículas atômicas que existiam dentro deles, que deveria haver uma regra para as coisas pequenas e outra para as grandes, uma regra para as coisas vivas e outra para as inertes. As leis clássicas eram sem dúvida úteis para as propriedades fundamentais do movimento, para descrever como o esqueleto nos sustenta, ou como o pulmão respira, como o coração bate, ou os músculos carregam grandes pesos. E muitos dos processos básicos do corpo, como a alimentação, a digestão, o sono e a função sexual, são de fato governados por leis físicas. Mas nem a física clássica, ou a biologia, eram capazes de explicar questões fundamentais, por exemplo, por que somos capazes de pensar, por que as células se organizam da maneira como fazem, como muitos processos moleculares ocorrem praticamente de modo instantâneo. Porque os braços se desenvolvem como braços, e as pernas como pernas, embora tenham os mesmos genes e proteínas. Porque contraímos câncer, porque esta nossa máquina consegue milagrosamente curar a si mesma, e até mesmo, o que é o conhecimento, como sabemos o que sabemos. Os cientistas talvez conhecessem em detalhes os parafusos, os pinos, as dobradiças, e vários mecanismos, mas nada sabiam a respeito da força que provê energia para a máquina. Eles conseguiam tratar das mais minúsculas estruturas mecânicas do corpo, mas mesmo assim, revelavam-se ignorantes a respeito dos mistérios mais fundamentais da vida. Caso fosse verdade que as leis da mecânica quântica também se aplicavam ao mundo como um todo, e não apenas ao mundo subatômico, à biologia, e não só ao mundo da matéria, todo o paradigma da ciência biológica era imperfeito, ou estava incompleto. Assim como as teorias de Newton haviam com o tempo sido aperfeiçoadas pelos teóricos quânticos, talvez os próprios Heisenberg e Einstein estivessem errados, ou apenas parcialmente certos. Se a teoria quântica fosse aplicada à biologia em maior escala, seríamos encarados mais como uma rede complexa de campos de energia, em uma espécie de interação dinâmica com os nossos sistemas celulares químicos. O mundo existiria como uma matriz de inter-relação indivisível, exatamente como Ed experimentara no espaço cósmico. O que estava faltando na biologia clássica era uma explicação para o princípio organizador para a consciência humana. Ed começou a devorar livros a respeito de experiências religiosas, do pensamento oriental e da pequena evidência científica que existia sobre a natureza da consciência. Iniciou pesquisas preliminares com uma série de cientistas de Stanford, criou o Institute of Noetic Sciences, uma organização sem fins lucrativos, cujo papel era financiar esse tipo de pesquisa, e começou a reunir, em um livro, trabalhos científicos sobre a consciência. Em pouco tempo, Ed não conseguia pensar em mais nada, e o que se tornara uma obsessão destruiu o seu casamento. O trabalho dele talvez não tenha acendido uma chama revolucionária, mas ele com certeza a alimentou. Ilhas de uma silenciosa revolução estavam germinando nas mais renomadas universidades do planeta, contrárias à visão de mundo de Newton e de Darwin, ao dualismo na física e à atual perspectiva da percepção humana.
Ao longo de sua pesquisa, Ed começou a entrar em contato com cientistas com esplêndidas credenciais em muitas das grandes e respeitáveis universidades, como Yale, Stanford, Berkeley e Princeton, que estavam fazendo descobertas que simplesmente não se encaixavam na concepção convencional. Ao contrário de Edgar, esses cientistas não haviam passado por uma epifania para chegar a uma nova visão do universo. O que aconteceu foi que, no decurso de seus trabalhos, eles se depararam com resultados científicos que eram pinos quadrados que tentavam se encaixar no buraco redondo da teoria científica consagrada, e por mais que tentassem introduzir os pinos no lugar, em muitos casos, os cientistas de fato queriam que eles se encaixassem, estes resistiam obstinadamente. Quase todos os cientistas haviam chegado por acidente às suas conclusões e, como se tivessem ido parar na estação de trem errada, quando se viam lá, concluíam que a única possibilidade deles era saltar do trem e explorar o novo território. O verdadeiro explorador dá seguimento à exploração, mesmo quando ela o conduz a um lugar que não estava nos planos. A mais importante qualidade comum a todos esses pesquisadores era a simples disposição de interromper temporariamente a descrença e se abrir à verdadeira descoberta, mesmo que isso significasse desafiar a ordem existente das coisas, indispondo-se com colegas ou se tornando vulneráveis à censura e à ruína profissional. Ser um revolucionário na ciência, hoje em dia, significa flertar com o suicídio profissional. Por mais que a área afirme encorajar a liberdade de experimentação, a estrutura da ciência como um todo, com seu sistema de subvenção altamente competitivo, aliada ao sistema de publicações e de revisão, realizada por especialistas da área, chamada de revisão por pares, depende amplamente de que as pessoas se sujeitem à consagrada visão científica do mundo. O sistema tende a encorajar os profissionais a realizarem experiências cujo propósito seja confirmar a visão existente das coisas, ou a desenvolver de maneira mais detalhada a tecnologia para a indústria, em vez de estimular a verdadeira inovação. Todos aqueles que trabalharam nessas experiências tinham a sensação de que estavam beirando algo que iria transformar tudo o que conhecíamos a respeito da realidade e dos seres humanos, mas na época eles eram apenas cientistas pioneiros, que trilhavam seus caminhos sem uma bússola. Vários cientistas que trabalhavam de forma independente tinham resolvido uma parte isolada do quebra-cabeça, e estavam com medo de comparar suas anotações. Não havia uma linguagem comum porque o que estavam descobrindo parecia desafiar a linguagem. Mesmo assim, quando Mitchell entrou em contato com eles, o trabalho isolado de cada um começou a se aglutinar em uma teoria alternativa da evolução, da consciência humana e da dinâmica de todas as coisas vivas. Ela oferecia a melhor perspectiva de uma visão unificada do mundo, baseada na experimentação efetiva e em equações matemáticas, e não apenas na teoria. O principal papel de Ed foi fazer apresentações, financiar parte da pesquisa e, por meio de sua disposição para usar sua condição de celebridade como herói nacional para tornar público esse trabalho, convencer os cientistas de que não estavam sozinhos. O trabalho dele convergia para um único ponto: o eu tinha um campo de influência no mundo, e vice-versa. Todos esses cientistas também estavam de acordo em outra questão: as experiências que estavam sendo realizadas fincaram uma estaca no coração da teoria científica existente. Este livro tem 12 capítulos. Acompanhe a seguir o capítulo 2.